O tema é o abuso da autoridade na família. É o tema de hoje. Mas você vai perceber que esta mensagem está adequada a este tema. Mas mais do que isso, creio que esta mensagem estará adequada à sua vida. Amém? A mensagem, o texto se encontra em João, capítulo 4, a partir do verso 1. A mulher de Samaria, a mulher do poço, a mulher samaritana. João, capítulo 4, verso 1. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia. E era necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta, que é meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é que o te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu ela: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tem marido, porque 5 maridos já tiveste, e este que agora tens não é teu marido. Isso disseste a verdade, ou disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher: vejo que tu és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou, eu que falo contigo. Nesse ponto, chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou, por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será ele, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Amém. Amém, meus irmãos. Senhor nosso Deus, que a tua santa palavra, ela encontre uma terra fértil nos nossos corações nessa noite,
Pai querido, que a água viva que está no Senhor saia do Senhor e encontre os nossos corações. Que a gente possa, nessa noite, transbordar dessa água viva que vem do céu, dessa água viva que vem de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, muitos podem pensar que esta mulher samaritana era uma prostituta, era uma mulher sem valor, sem princípios, uma mulher perdida na vida, uma mulher que não tinha direção, que não tinha nada. De uma coisa eu sei, ou posso entender nesse texto. Essa mulher não parece ser uma prostituta. E eu quero falar um pouco sobre a vida dessa mulher nessa noite. A primeira coisa que eu quero chamar a atenção a você nesse texto, está no versículo 8. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse Jesus, dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar comida. Meus irmãos, preste bem atenção. Tem momentos na nossa vida que Jesus Cristo manda todo mundo embora. Sabe por quê? Porque Jesus quer ter um encontro a sós com a gente. Meus irmãos, 12 homens para a padaria. Tudo bem que o homem no mercado se perde, mas 12 homens para comprar pão. Meus irmãos, eles foram comprar pão em Sicar. Sicar é cidade de bêbado. Sicar é uma cidade contaminada para o judeu. O judeu não come pão de samaritano. O judeu não bebe no mesmo jarro de um samaritano. O judeu considera o samaritano um contaminado, um adúltero espiritual. Uma pessoa que não é nem considerada na contagem. O judeu não é nada, o samaritano não é nada para um judeu. Mas Jesus manda os 12, vão lá. Vão lá comprar alguma coisa. Qual é a distância do poço até a padaria? Meus irmãos, fiquei pensando nisso. Até nisso eu pensei. Essa distância é a distância exata para aquela mulher ser curada. Às vezes Deus fala assim para pessoas que estão perto de nós. Sai. 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 Vão comprar pão. Vão. Porque eu preciso falar com meu filho. Eu quero falar com a minha filha. Sabe por que você está aqui hoje? Mas eu vou te dizer. Você está aqui hoje porque Jesus Cristo tirou todos os seus afazeres, tirou todo mundo de perto de você e disse, hoje eu vou conversar com você. Hoje Jesus Cristo vai falar com você. Sabe por quê, meus irmãos? Na agenda de Jesus tem um tempo para nós. Jesus é Deus, Ele governa, Ele domina, Ele sustenta todas as coisas com a sua mão poderosa, é verdade. Mas Jesus é Pai e Ele te ama. Ele se importa com a sua história, Ele sabe o que você está passando. E hoje Ele quer que você também tome uma decisão de dizer para tudo que está atrapalhando o seu relacionamento com Ele, impedindo uma comunhão verdadeira, uma comunhão, uma adoração em espírito e em verdade, que você diga para algumas coisas na sua vida, sai, vai para lá, sai para lá, porque agora eu vou conversar, eu e o Senhor Jesus Cristo. Amém? Comece esse culto assim. Diga assim, Senhor Jesus, eu vou conversar com o Senhor. O Senhor vai se conversar comigo. O Senhor vai transformar minha vida essa noite. Em nome de Jesus. Amém. E aí, meus irmãos, outra coisa que me chama a atenção nesse texto é que Jesus chega neste lugar ao meio-dia. Você sabe por que ele chegou lá ao meio-dia? Porque aquela pessoa que precisava da ajuda dele, ela sempre ia lá ao meio-dia.
E você sabe por que essa mulher ia lá sempre ao meio-dia? Porque aquela mulher era uma mulher difamada, 5 maridos. Era uma mulher que ela era assunto. Era uma mulher envergonhada, amargurada, humilhada, sofrida, rejeitada, abandonada. Mas tenho para mim que ela era bonita. 5. Estava no 6º. E disse que não tinha marido, então estava indo para o 7º. Mas todos esses homens nunca puderam preencher o vazio no coração dela. Mas chegou o 7º homem. E o 7º homem é Jesus. Quando este homem chega, a nossa vida fica completa. Quando Jesus Cristo chega, a humilhação acaba. E aí Jesus chega ao meio-dia. Meus irmãos, por que essa mulher tinha que pegar essa água nesse poço meio-dia? Eu vou te dizer por quê. O horário certo de pegar água é bem cedinho, 5, 6 da manhã. Ou lá no final da tarde, quando a temperatura baixa. O pior horário é o meio-dia, mas é o meio-dia que ela não encontra ninguém. Sabe por quê? Pegar a água era função de mulher, não era função de homem. Era função de mulher. E aí a mulher ia lá pegar a água. Sabe quantos metros mais ou menos tinha esse poço? Mais ou menos uns 30 metros de fundura. Quanto tempo leva para baixar o balde e trazer água? Quantas mulheres precisam de água? Para fazer comida, para lavar a roupa, para lavar os pés, para lavar o rosto, para lavar as mãos, para tudo. Precisa bastante água. E as mulheres iam lá de manhã. Meus irmãos, elas não tinham Facebook, não tinham Instagram, não tinham redes sociais. O que é que rolava de manhã no poço? A fofoca, meus irmãos, minhas irmãs. A fofocaiada comia de manhã. E no final da tarde, as novidades. E o que é que elas falavam? Cuidado com a samaritana. O próximo pode ser o seu. Fica de olho nela. E isso, e aquilo. E aquela mulher foi ficando envergonhada. Então Jesus vai ao meio-dia e encontra com ela ao meio-dia. Sabe, o meio-dia é o pior horário, mas o meio-dia é o melhor horário. Porque aquela mulher, quando ela ia lá naquele poço sozinha, para mim, meus irmãos, tenho para mim, que talvez fosse o único momento que ela tinha sozinha no dia. E naquele momento, quando ela estava ali sozinha naquele poço, eu creio que ela transformou aquele poço, aquele momento, no lugar das orações dela. Eu creio que aquele poço ao meio-dia se tornou o secreto dela com Deus. Porque quando nós ficamos sozinhos com as nossas dores, com as nossas feridas, meus irmãos, a quem nós recorremos? Quem pode preencher o vazio da nossa alma? Quem pode transformar a nossa história? Quem pode nos tirar do cativeiro? Quem é que pode restaurar a nossa vida? Quem é que pode dar um ressignificado para a nossa história? Quem é que pode preencher o vazio do nosso coração, senão Jesus Cristo? Aquela mulher chegava com todas as suas dores naquele poço. E ela, com certeza, falava dessas dores para Deus. Eu quero dizer uma coisa para você. Quando você vai para o seu secreto, quando você vai para o seu poço, e quando você fica chorando, enchendo lá os seus baldes de água, quando você está lá derramando suas lágrimas, Jesus Cristo está recolhendo cada uma delas. E eu vou dizer mais. O encontro teu com Jesus Cristo no secreto já está marcado. Ele vai chegar. Porque Deus se importa. E sabe, um dia Ele chega. Ele chegou na vida daquela mulher samaritana. Mas esse poço, meus irmãos, tem um significado especial. Aquela mulher disse que aquele poço era de quem? De Jacó. Meus irmãos,
Quem é que mandou Jacó construir aquele poço? Foi Deus. Sabe quanto tempo aquele poço foi construído? Mais de 4.000 anos. Deus mandou Jacó construir aquele poço. Preste atenção. Construir um poço num deserto. Sabe quantos graus faz naquela região? 50 graus. Deserto, árido, quente. E Deus fala para Jacó, constrói um poço. Fura aí, cava um poço. Meus irmãos, sabe quantos anos Jacó levou para construir esse poço? Você sabia que esse poço foi furado em rocha sólida? Jacó, meus irmãos, ficou escavando 1 ano e não achou nada. Escavou 5 anos e não achou nada. Jacó escavou aquele poço 10 anos e não achou nada. Jacó continuou escavando 15 anos e não achou água. Mas quem é que mandou cavar o poço? Foi Deus. Jacó cavou aquele poço 19 anos e não achou uma gota de água. E aquele poço sem água, meus irmãos, é a mesma coisa que uma cova, é um buraco. Talvez Deus tenha mandado você fazer algumas coisas. E passou 1 ano, passou 2 anos, passou 5 anos, você fala assim, não tem resposta, eu vou parar. Não pare! Porque quando deu o 20º ano, Jacó cavou e a água veio depois de 20 anos. 20 anos cavando para a água chegar. Mas o poço está lá até hoje. E todas as pessoas que vão beber água naquele poço, dizem assim, bendito seja o Deus de Jacó, e bendito seja Jacó, seu filho. Eu quero dizer para você, meu irmão, que cada vez, minha irmã, que cada vez que você vem no culto, que cada vez que você dobra os seus joelhos, que cada vez que você está adorando e você não está vendo a resposta, você está cavando, você está cavando, você está cavando. Não pare de cavar, porque um dia vai brotar a água desse poço. A água viva vai chegar na sua vida. Mas o que mais animou o meu coração, redobre a sua atenção nisso, o que mais animou o meu coração, não foi porque só Jacó achou água, mas os seus filhos beberam, seus netos beberam, seus bisnetos beberam. Gente está bebendo água daquele poço até hoje. Quando você busca a Deus, quando você se coloca diante de Deus, quando você obedece a Deus, ainda que as circunstâncias dizem que aquilo que você está fazendo é como se fosse uma cova, um lugar de vergonha, mas Deus te mandou fazer, continue, porque Deus vai te abençoar, vai honrar sua palavra, vai abençoar seus filhos, seus netos, seus bisnetos, até 1000 gerações, como diz a palavra de Deus, e como é no caso do poço de Jacó, até 1000 gerações. O poço, meus irmãos, quando o pastor Sebastião assumiu essa igreja, ele ouviu uma história assim, que um homem falou, quando essa igreja fechar as portas, eu vou comprar os bancos. Mas Deus disse para ele o que ele tinha que fazer. E ele ficou cavando, e ele ficou cavando, e ele ficou cavando, e ele ficou cavando, e a água viva de Deus já chegou nessa igreja. O resultado vem. Meus irmãos, algumas coisas na nossa vida serão conquistadas com esforço. É com esforço. Não é de graça. Não é fácil. Não é simples. O evangelho não é um evangelho barato. O evangelho é o evangelho de Deus. O evangelho é o evangelho de Jesus. O evangelho é caro. O evangelho custa sangue. O reino de Deus tem que ser conquistado com esforço. A salvação é pela graça, mas o reino de Deus é conquistado com esforço. Precisa de ter um esforço. Por que que essa mensagem tem a ver com abuso de autoridade na família? Porque tem um momento nesse texto que ela fala assim para Jesus, como sendo tu judeu, pede a mim, samaritana, água?
Você não sabe que judeus e samaritanos não se dão? Essa ferida não é só a ferida de uma pessoa, essa é uma ferida de uma cidade. Preste atenção nisso. A ferida de Samaria começou há 930 anos antes da samaritana. Quando Salomão morre, o reino é dividido. Roboão, filho de Salomão, fica com 2 tribos, Judá e Benjamim. Jeroboão, o outro, fica com 10 tribos. Reino do Sul com 2 tribos, Reino do Norte com 10 tribos. Jeroboão constrói em Dan e Betel 2 altares idólatras, para que aquele povo não vá até Jerusalém adorar, mas fique ali, porque ele estava exercendo um governo egocêntrico, ele estava preocupado com ele tinha o mesmo espírito de Saul, um homem completamente sem Deus, não estava preocupado com Deus, e ele abusou da autoridade que ele tinha, e trouxe uma contaminação espiritual para as 10 tribos, cuja capital era Samaria, porque a capital do Reino do Sul era Jerusalém. Depois disso, meus irmãos, preste atenção, em 722, um homem chamado Sargão vai e ataca Samaria, e leva eles num cativeiro. E sabe o que Sargão faz? Para enfraquecer o povo, ele faz a miscigenação racial, mistura várias raças. E para enfraquecer ainda mais, ele faz o sincretismo religioso, vem o credo de outras nações. Por isso Samaria enfraquece. Mas o Reino do Sul, depois de 100 e poucos anos, que o Reino do Norte é levado cativo, o Reino do Sul também é. Nabucodonosor os leva para a Babilônia, 70 anos de cativeiro. Voltam de lá sob a liderança de Zorobabel para reconstruir o templo. E quando eles voltam para reconstruir o templo, os samaritanos dizem para Zorobabel e para o pessoal judeu: deixa a gente construir junto com vocês, vamos fazer uma aliança para construir esse templo. Eles falaram: não, nós não vamos não, porque vocês são impuros, vocês estão misturados, vocês têm sincretismo religioso, vocês têm mistura racial, nós não temos, nós não vamos construir o nosso templo com vocês não pertencem mais a esse povo. Então os judeus constroem o templo, mas os samaritanos, com raiva, também constroem um outro templo num monte chamado Gerizim. E quando eles constroem esse outro templo, eles fazem o seu próprio sacerdócio, tinha que ser da tribo de Levi, mas agora não é mais, agora é do jeito deles. Então eles têm o seu próprio culto, com a sua própria liturgia, com os seus próprios ritos, do seu jeito. E para piorar tudo, no ano de 122, um homem chamado João Hircano invade a Samaria e ainda destrói o templo samaritano, aumentando mais ainda o ódio dos samaritanos pelos judeus, porque agora nem templo errado eles têm. Eles têm um monte Gerizim. É por isso que essa mulher chega e diz para Jesus: os samaritanos dizem que nós devemos adorar aqui nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que deve ser adorado em Jerusalém. E o Senhor, o que o Senhor diz? E Jesus diz: ora, mulher, não é onde, é como. E ele diz: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Amém? Dentro da sua família, pode ter isso. Sincretismo religioso, que dá briga, que dá confusão. E você fica dizendo: o jeito certo é esse, o jeito certo é aquele. Passe a adorar a Deus em espírito e em verdade. Faça a intercessão pelos seus familiares. E veja se um a um em fila eles não virão para Deus. Porque Deus vai derramar uma água viva sobre a sua casa, sobre a sua família. Mas não é isso, meus irmãos, tem mais. Tem mais. Isso é para você entender o contexto. Porque sem entender esse contexto, você não entende nada desse texto. Porque um texto sem contexto é pretexto para heresia. Agora você vai entender. Essa é a chave do texto.
Redobre sua atenção nesse momento, preste atenção. Quando Jesus chega na samaritana e ele absorve a dor dela, ele entende ela, ele perdoa ela, ele restaura a vida daquela mulher. Quando ele faz isso, o que é que na verdade ele está fazendo? Quem ele está redimindo? Vou lhes dizer quem ele está redimindo. 2 Reis, capítulo 17. Se você puder, abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 17. Ele diz para aquela mulher: vai chamar o seu marido, porque você tem 5 maridos, e esse que você tem também não é o seu. 2 Reis 17, 24 a 33. O rei da Síria trouxe gente da Babilônia, Cuta, Ava, de Amate, de Sefarfaim, e estabeleceu nas cidades de Samaria. Quantos povos? Babilônia, Cuta, Ava, Amate, 5. Para substituir os israelitas. Eles ocuparam Samaria e habitaram em suas cidades. Quando começaram a viver ali, não adoraram o Senhor. Por isso ele os enviou leões para o meio deles, que mataram alguns dentre o povo. Então informaram o rei da Síria: os povos que deportaste e fizeste morar nas cidades de Samaria não sabem o que o Deus daquela terra exige. Ele enviou leões para matá-los, pois desconhecem suas exigências. Então o rei da Síria deu esta ordem: façam um dos sacerdotes de Samaria, que vocês levaram prisioneiro, voltar e viver ali para ensinar as exigências do Deus da terra. Então um dos sacerdotes exilados de Samaria veio morar em Betel e lhes ensinou a adorar o Senhor. No entanto, cada grupo fez seus próprios deuses nas diversas cidades em que moravam e o puseram nos altares idólatras que o povo de Samaria havia feito. Os da Babilônia fizeram Sucote-Benote. Quem é Sucote-Benote? É um deus falso. Como o Senhor Deus trata uma pessoa quando ela se envolve com um Deus estranho? Do que ele chama o povo? De um povo promíscuo que se prostituiu. Quando um povo se envolve com outro Deus, é prostituição espiritual. Primeiro marido, os da Babilônia fizeram Sucote-Benote. Segundo marido, os de Cuta fizeram Nergal. Nergal é o segundo. Os de Amate fizeram Azima. Azima é o terceiro. Os heveus fizeram Nibás e Tartaque. 4. Os Servavitas queimaram seus filhos em sacrifício a Adrimeleque e Anameleque. 5. Quantos maridos Jesus disse que essa mulher tinha? 5. Essa mulher, ela não é só uma mulher. Essa mulher é a figura da cidade. Essa mulher é a chave da cidade. Meus irmãos, prestem atenção. Assim como Raabe foi a chave para que entrassem em Jericó, a samaritana é a chave do avivamento em Samaria. E sabe o que Deus me diz? E Ele me disse hoje de manhã que você é a chave do avivamento. Você é a chave. Você é a chave. Se você se consagrar a Deus, se você buscar a Deus, se você disser a Deus o que aquela mulher disse: dá-me, Senhor, da água viva. E Ele disse: eu vou te dar, e rios de água viva fluirão do seu interior. Quer ver como isso é verdade? Deixa eu te mostrar. A samaritana foi a chave do avivamento. O texto diz assim, os samaritanos dizendo, depois que a samaritana entra na cidade, o que ela começa a fazer? Ela começa a dizer sobre Jesus e o que Ele fez. Então as pessoas vão até Jesus.
E sabe o que os samaritanos dizem? Rogamos que não vá embora. Meus irmãos, Jesus estava sendo expulso de Jerusalém por ciúmes, por rivalidade, por orgulho. Mas quando ele chega na cidade dos samaritanos, e aquela mulher que é a chave do avivamento para aquela cidade, porque é ela, quando ela começa a falar de Jesus, rios de água viva fluem dela, as pessoas vão para Jesus. E sabe o que as pessoas dizem? Sabe o que é rogar? Meus irmãos, rogar é se ajoelhar. Os samaritanos fizeram isso. Eles se ajoelharam diante de Jesus. Sabe quantos milagres Jesus fez em Samaria? Nenhum. Mas eles rogavam a Jesus de joelhos: Senhor, vá embora. Fique. Transforma a nossa cidade amaldiçoada, Senhor. Transforma a nossa família. Perdoa os nossos pecados. E a Bíblia diz que Jesus ficou ali 2 dias. Eu quero dizer algo a você. Sua família tem jeito. Sabe por quê? Porque tem uma chave aqui no culto. A chave do avivamento. E eu vou dizer mais. Sabe por que essa cidade inteira vai conhecer Jesus Cristo? E vai dizer assim: nós rogamos, Senhor, que o Senhor não vá embora. Porque você foi cheio do Espírito Santo e deixou rios de água viva fluírem do seu interior. É por isso. Mas nós temos um poço para cavar. Tem água lá. E é isso que eu quero convidar você hoje a fazer. 2 coisas. Primeira, Senhor, me cura. Me transforma. Espírito Santo, me enche. Segunda, creia. Mas creia que você é a chave do avivamento na sua família e na sua cidade. E terceiro, rogue a Jesus, rogue ao Espírito Santo, para que Ele não vá embora. Deseje Ele. Deseje Ele. O Espírito Santo precisa ser desejado. Você precisa se apaixonar como os samaritanos. Jesus não teve isso em Jerusalém. Mas aquele povo estrangeiro, pervertido, promíscuo, que até os filhos entregavam a deuses estranhos, se ajoelharam diante de Jesus sem ver nenhum milagre e disseram ao Senhor Jesus: rogamos para que fique. O que você vai fazer hoje? O que você está disposto a fazer? Então eu deixo diante de você o altar de Deus e a sua oração. Se você deseja orar, deixe o seu lugar e ore a Deus para que Ele te cure, para que Ele te use, para que você seja a chave do avivamento na sua casa, para que a história da sua família mude a partir da sua vida, da sua decisão. Se você quer fazer isso, faça então, porque eu creio que o Senhor Jesus vai te responder. Fale com o Senhor. Hoje Jesus marcou um encontro com você na agenda dele. Sabe, esse encontro que Jesus marcou com você é só com você, não esquece disso. Queria que você não pensasse em mais ninguém agora. Se você puder, feche os seus olhos. E agora imagine que você está no poço. E que o Espírito Santo possa mostrar para você que você não é melhor que a samaritana. E que a sua família cometeu vários erros.
E você cometeu vários erros. E que ao mesmo tempo, Jesus se importa. E agora Jesus está chegando diante de você. E por causa das fortalezas do nosso coração, ao invés de Jesus te oferecer uma ajuda, Jesus está te pedindo ajuda. E Jesus diz assim a você: você tem um pouco de água para mim? Jesus está perguntando para você: você tem um pouco de água para mim? Mas depois que você conversa um pouquinho com Jesus, você percebe que quem está com sede é você. E que você não quer mais essa água que volta da sede. Essa noite você quer uma água diferente. Você quer a água viva. A água do Espírito Santo. A água que preenche todas as lacunas do teu interior. Uma água que cura. Uma água que preenche todos os buracos da tua história. Uma água que pode aplainar todos os montes e aterrar todos os vales da tua história. A água do Espírito Santo. Queria que agora você olhasse nos olhos de Jesus. E que você entendesse que Jesus Cristo, que marcou encontro com você essa noite, Ele está dizendo que você é a chave do avivamento na sua família. Ele está te dando poder e autoridade. E que essa água que está dentro de você, que se chama Espírito Santo, ela vai te dar sabedoria, Ele vai te dar inteligência, coragem e ousadia. E a sua família vai conhecer a reconciliação que há no sangue de Jesus. Por causa das suas orações, por causa da sua intercessão. Esse momento não é em vão, ele não é em vão. Você tem cavado um buraco há muitos anos, mas eu quero dizer a você: continue cavando, porque a água está lá, ela vai vir. E quando ela vier, todos da sua casa e a sua família poderão beber de uma água que vem do céu, da água do Espírito Santo. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor. Nós pedimos perdão pelo abuso de autoridade na nossa família, de gente que veio antes de nós, como foi Jeroboão, que feriu o teu coração com duplo pecado. Nós pedimos perdão por todo o sincretismo religioso na nossa família. Nós pedimos perdão, Senhor, por olharmos para o Senhor e não enxergarmos quem o Senhor é. Mas nós te agradecemos hoje, porque apesar de nós, o Senhor tem um encontro marcado. Apesar de nós, o Senhor não falta. Obrigado, Pai, porque apesar de nós, o Senhor quebra os nossos paradigmas e restaura a nossa vida. Obrigado, Senhor, porque apesar de nós, o Senhor traz o avivamento sobre a nossa vida e salva toda a nossa família e pode salvar toda a nossa cidade. Rogamos, Senhor Jesus, nós rogamos, Senhor, não vá embora, fique conosco. Espírito Santo, não vá embora. Senhor, fique conosco, nós precisamos de Ti. Recebe a nossa oração, Senhor. Pai, eu creio que os familiares dos Teus filhos que estão aqui orando, até o final de setembro, estarão no culto da reconciliação. Eu acredito que eles verão a água que o Senhor disse. Eu acredito, Senhor Jesus, que essas familiares dos Teus filhos que estão de joelhos, estão em pé orando, esses familiares ainda dirão: rogamos, Senhor Jesus, que não vá embora, fique conosco. Eu creio que esse dia vai chegar e que esse dia está perto. Recebe a nossa oração, Senhor, e a nossa adoração, Senhor, e confirma essa palavra no nosso coração, em nome de Jesus.